Olá pessoal, nossa próxima aula sobre realimentação, ela consiste no estudo, de técnicas de medição de tensão e corrente para começar, certo? Então inicialmente a gente vai tentar ver aqui formas que nós temos para poder fazer a medição do lado da saída para poder realimentar a grandeza necessária. Então a gente pode ter na saída tensão ou pode ter na saída corrente, e em ambos os casos a gente obviamente precisa fazer a medição dessa grandeza na saída para poder realimentar. Então inicialmente a gente tem aqui a forma mais comum de fazer a medição de tensão na saída para realimentação. Então eu tenho uma tensão de saída Vout, e eu gostaria de realimentar a tensão Vf, né? Então o método mais comumente utilizado para esse fim é a utilização de uma estrutura tipo essa aqui como um divisor de tensão. É a mais empregada, certo? De forma análoga para a medição de corrente, nós temos esse outro circuito aqui do lado, que mostra para a gente o seguinte: se eu gostaria de medir uma determinada corrente de saída, a forma mais simples de fazer isso é fazer com que ela passe por uma pequena resistência, RS no caso aqui, de modo que quando ela passa por essa resistência, produz uma tensão VF, que é o mesmo método usado na implementação do amperímetro. A gente mede corrente fazendo com que a corrente passe por uma pequena resistência e assim a gente tem uma tensão correspondente, certo? Então essas duas são as duas principais técnicas para medição de tensão na saída e para medição de corrente na saída. Mais adiante a gente vai ver alguns exemplos, certo? Mais concretos. Agora vamos ver técnicas de retorno de tensão, O que seriam técnicas de retorno de tensão? Eu tenho uma determinada tensão de realimentação VF, que foi medida a partir da saída. Como é que eu subtraio ela da tensão de entrada, ou da corrente de entrada, Perdão, tem que ser da tensão de entrada, Quando for retorno de corrente, aí a gente vai retornar uma corrente. Então a gente agora está tratando de como que é que eu faço para subtrair da tensão de entrada Vs a tensão de realimentação Vf. É isso que a gente vai ver agora. Então a gente tem aqui esse circuito, esse diagrama de blocos com Vs aqui, e aqui vê a entrada do amplificador A, não está tudo representado, A gente tem VI aqui na entrada de A e tem VF aqui na saída de beta, Então a gente vê claramente que Vs é VI mais Vf. Portanto, obviamente que a tensão VI que entra no amplificador A para ser efetivamente amplificada vai ser Vs menos Vf. Tá? Bom, isso em diagrama de blocos. Como é que eu faço isso em circuito? Tá? Então, uma possibilidade é através dessa estrutura do par diferencial, que aí está implementado com transistores de efeito de campo, mas poderia ser transistores bipolares. Então, do lado de cá eu tenho a tensão Vs, do lado de cá eu tenho a tensão de realimentação Vf. É claro que o que é que o par diferencial vai amplificar? A diferença de tensão entre as duas bases, ou seja, Vs menos Vf, que é Vi. Tá? Uma outra forma de fazer isso é através desse tipo de estrutura aqui, que não é diferencial. Mas a gente vai ver claramente, que a corrente que eu vou ter aqui na saída, ela vai ser função da diferença de tensão VGS, entre porta e dreno. Então aqui a tensão de porta é VF, a tensão de dreno é VS, então vai dar um valor negativo, mas isso não tem problema. E aqui a gente tem quando o VS está do lado da porta, e o VF está do lado da fonte, e a gente vai ter então que VGS vai ser VS menos VF, e obviamente que a corrente que vai descer aqui pelo dreno vai ser proporcional a essa diferença de tensão. Então são os métodos mais comuns para retorno, ou para realimentação de tensão, certo? E os métodos de retorno ou de realimentação de corrente são baseados nisso aqui. Ó. Então aqui a gente tem uma estrutura de entrada do diagrama de blocos, a fonte de corrente S, e aí o que vai acontecer? Quando chega nesse nó, a corrente IF de realimentação ela é subtraída de S, fazendo com que apenas a corrente de II entre no amplificador A para ser amplificada. Tá? Como é que eu posso fazer isso em circuitos reais? Uma possibilidade é do jeito que está mostrado aqui. Então aqui vai entrar num amplificador qualquer, não necessariamente é um amplificador operacional, a corrente S chega aqui, e aqui, olha só, eu tenho um transistor, que obviamente que por aqui vai desviar uma corrente F, que vai ser subtraída de S,
fazendo com que apenas a corrente II entre para ser amplificada. De forma análoga, eu posso trocar esse transistor por um resistor RF, né, que vai fazer com que por aqui desvie uma certa corrente F, que vai ser subtraída de S, produzindo a corrente de entrada II, que vai entrar no amplificador A, tá bom? Então esses são os principais métodos, né, de retorno de corrente. Vamos olhar agora alguns circuitos reais, que fica mais fácil da gente exercitar isso na prática, tá? Então eu peço a atenção de vocês inicialmente para esse circuito aqui. Deixa eu ver se eu dou um zoom nele aqui, para a gente focar nele aqui para começar. Então vamos olhar esse circuito aqui. Vejam o que é que acontece, tá? Do lado de cá eu tenho VS, tá? E na outra base, na outra porta, eu tenho VF. E de onde vem VF? Daquela estrutura com os divisores de tensão. Eu esqueci de escrever aqui. Isso aqui seria R2, né? Mas a gente tem aqui uma estrutura com os divisores de tensão, o divisor de tensão entre R1 e R2, fazendo com que VF seja R2 dividido por R1 mais R2 vezes Vout. Isso está entrando nessa porta do transistor do lado direito, né? E, portanto, a tensão que vai ser amplificada vai ser Vs menos Vf, que, portanto, é a tensão Vi, e está feita a realimentação negativa nesse exemplo. Tá? Uma outra possibilidade é esse circuito que nós temos aqui, que nós já falamos sobre ele antes. Isso aqui é o modelo T de um transistor bipolar, né? Então, aqui eu tenho uma determinada resistência de coletor, e aqui está o circuito emissor. Então eu tenho a resistência RE do modelo, e essa resistência RE que é por onde é um emissor comum com resistência no emissor, né? Então o que vai acontecer? A tensão Vs, tá, que está daqui para aqui, é igual a VI mais VF. Portanto, a tensão VI vai ser Vs menos Vf. E quem é VF? Ora, VF é medido a partir da corrente de saída, que é a corrente aqui de coletor, né? Então a corrente de coletor, que a gente chamou de IO, uma cópia quase igual dela, que é alfa IO, né? Vai passar pelo resistor RE, produzindo uma tensão VF que vai ser subtraída de Vs. Então, nesse caso, a gente tem corrente na saída e tensão na entrada, certo? Bom, pessoal, vamos ver um outro exemplo aqui, tá? Nesse exemplo aqui, nós temos um par diferencial com transistores bipolares na entrada, né? E aqui, vejam que a saída simples vai para um coletor comum, polarizado com essa fonte de corrente, né? E aí, ó, a tensão de saída VO, ela é amostrada aqui, e através desse divisor de tensão, se produz uma tensão VF, né, que é subtraída da tensão do lado de cá, produzindo a tensão de entrada, que efetivamente vai ser amplificada. Tá? E esse outro caso aqui é do exemplo 8.2, que eu sugiro a vocês até que tentem fazer. Vejam, aqui eu tenho uma tensão de entrada Vs, certo? E aqui eu tenho uma tensão VO. Acontece que não é VO que eu vou realimentar. Quem eu vou realimentar vai ser a corrente de saída IC, e ela vai produzir uma corrente IE que está aqui embaixo, tá? E a partir daqui a gente vai ter essa malha de realimentação aqui, tá? Isso vai produzir uma determinada tensão nesse ponto, que vai ser subtraída de Vs para produzir a tensão VBE, que efetivamente vai ser amplificada, ok? Então aí a gente tem alguns exemplos que ajudam a gente a identificar essas malhas de realimentação a partir do momento que a gente identifica quais são as formas, digamos assim, mais comuns de fazer medição da saída, tensão ou corrente, e de fazer o retorno, né, ou seja, a realimentação da variável de interesse, seja ela tensão ou corrente, para fins de realimentação, junto com a subtração do sinal de entrada. Ok? Bom, na sequência, vamos fazer um exemplo para poder a gente entender um pouquinho mais e ver um pouco a aplicação desses métodos, certo? Bom, nesse exemplo, que é o exemplo 8.3 da quarta edição do CEDRA, o que nós gostaríamos é de podermos determinar, né, os seguintes parâmetros. VO dividido por VS, Rin e Rout. Esses são os parâmetros que a gente gostaria de determinar.
tá? Então vamos começar a fazer a nossa análise. Primeira parte que a gente precisa fazer é uma análise DC desse circuito que está mostrado aqui, tá? Então veja, por aqui, agora a gente vai fazer uma análise DC, então a gente vai matar essa fonte de sinal aqui, tá? Então por aqui vai descer uma determinada corrente, e a gente precisa entender que corrente é essa que vai descer por aqui. Veja, por aqui vai entrar a corrente de base, IB. Por aqui vai vir uma determinada corrente. Que corrente é essa? Ora, se o transistor está na região ativa, significa que essa junção PN está diretamente polarizada. Então aqui eu vou ter uma tensão, né, de 0,7 volts. Ficou meio ruim de ver. Deixa eu tentar fazer de novo. De 0,7 volts. Se eu tenho aqui uma tensão de 0,7 volts e aqui eu tenho um resistor de 10K e vai para o terra, porque eu vou matar essa fonte aqui para análise DC, então existe uma determinada corrente descendo por aqui. Essa corrente vai ser, essas duas correntes vêm daqui, ó, dessa parte, tá? Lembrando que por aqui também vem a corrente de coletor. Então por aqui vem a corrente de emissor, que vai dar a corrente de coletor mais a corrente de base, mas também vem a corrente que vai descer por aqui, tá? Então a gente tem que levar isso em conta na hora de fazer o cálculo, ok? Então nosso primeiro passo aqui vai ser calcular a tensão de coletor VO, que a gente vai chamar por enquanto de VC. Então VC vai ser igual a, tá? Eu vou ter 0,7, por que 0,7? Por causa desse ponto aqui, e aí depois eu vou considerar a subida de tensão que eu vou ter passando por esse resistor aqui. Isso aqui vai ser 0,7 mais, né, mais IB, que é a corrente de base. Então o IB obviamente está vindo aqui, né, mas também vem essa corrente para cá. E que corrente é essa? Ora, vai ser 0,7 dividido por 10K, tá? Então isso aqui vai dar 0,07 quiloohms, tá? 0,7 dividido por 10K, 0,07 miliampere, ok? Isso aqui tudo multiplicado pelo resistor de 47K, tá? Certo? Então a gente vai omitir o K, como vai omitir também o fato de que esse 0,07 aqui é mili, porque o mili multiplicado pelo K vai zerar, e o IB a gente já sabe que vai obter o resultado em miliampere, certo? Bom, então isso seria para VC, e a gente pode então continuar e dizer que VC vai ser igual a 3,99 mais 47 IB. Então, isso a gente tira dessa equação de cima. Por outro lado, eu posso fazer o seguinte, eu posso vir aqui ó, e dizer que 12 volts menos VC dividido por esse resistor vai dar a corrente toda que desce aqui. Então, eu posso escrever aqui o seguinte, 12 menos VC dividido por 4,7, eu vou omitir o K, tá? Isso aqui vai ser igual a corrente de emissor, IE, né, mais 0,07. Esse 0,07 é esse mesmo que está aqui. É a corrente que vai vir por aqui. Porque por aqui vai vir a corrente de emissor, porque vai ter a corrente de coletor mais a corrente de base, mas também vai ter a corrente que vai descer por aqui, que é esse 0,7 que eu vou somar aqui. Certo? Então, a partir dessa expressão aí, né, eu posso dizer o seguinte, que a corrente de base, né, vou dar um passo aqui para adiantar um pouquinho, mas a corrente de base vai ser aproximadamente igual a 0,015 mA, tá? A corrente de coletor vai ser igual aproximadamente a 1,5 mA, certo? E a tensão VC vai ser igual a 4,7 volts. Tá bom? Bom,
Dito isso, a gente agora pode começar a passar a análise do circuito, né? Olha só, eu não me dei conta, né? Mas a análise está feita basicamente aqui, ó. Vamos dar um zoom aqui, dar uma olhada com calma. Vejam só aqui, ó, antes tarde do que nunca, né? Eu tenho aqui a corrente que está descendo, né? Que é IB, que multiplica beta mais 1. Então, beta IB é IC, né? Então, por aqui está descendo IC mais IB mais 0,7. Por aqui desce beta IB, que é IC. O IB vem para cá, né? Então, por aqui vem IB mais 0,07. Esse é o 0,7 mA que desce por aqui, que é o resultado de 0,7 dividido por 10K. E isso agora ajuda um pouco a gente clarear um pouco mais a situação. Tá? Devia ter dado conta antes. Bom, mas enfim, vamos em frente. Bom, então agora a gente vai trocar esse circuito aqui pelo modelo de pequenos sinais. Como a realimentação é uma realimentação de corrente, por quê? Porque essa tensão aqui e mais, na verdade, a diferença de tensão entre VO e 0,7 dividido por 47K produz uma corrente de realimentação. Tá? Essa corrente de realimentação, para ser comparada e ficar mais evidente o método de realimentação que a gente está usando, vai ficar mais simples se a gente trocar essa fonte de tensão em série com RS por uma fonte de corrente equivalente a uma resistência R série, uma resistência RS paralelo. Ou seja, se a gente trocar isso aqui pelo equivalente de Norton. Então, quem vai ser a corrente? Vai ser o VS dividido pelo RS, está aqui, tá? E a resistência é o próprio RS. E aqui eu vou conectar do coletor para a base, como está aqui, ó, eu vou conectar a resistência de realimentação RF igual a 47K através daqui. Aqui eu tenho o RP do modelo, o emissor está aterrado, aqui eu tenho a fonte de tensão, fonte de corrente controlada por tensão, GMVP, VP a tensão em cima de RP, e aqui está representado RC. Nesse projeto não tem RL e nós estamos omitindo o efeito da resistência do efeito Early-RO. Ok? Então, a partir desse circuito aqui do modelo de pequenos sinais, que a gente aplicou o equivalente de Norton aqui, conectou a realimentação aqui, vamos ver quem seria o nosso circuito A, certo? Então vejamos. Aqui nós temos qual seria o nosso circuito A. Como é que eu vou determinar quem é o meu circuito A? Eu vou fazer ele a partir do amplificador básico, que seria sem a realimentação, né? Mas eu tenho que colocar como é que ele vai ser carregado. Então o RS vai ser incluído no amplificador A, o RL não existe, então não vai ser conectado, tá? Mas a gente tem que ver como é que a gente vai contabilizar a malha de realimentação para calcular o R11 e o R22, tá? Nos parâmetros de quadripolo correspondente, que nesse caso, como ele é corrente na entrada e tensão na saída, então ele é paralelo-paralelo, tá? Então, se ele é paralelo-paralelo, a gente vai ter que aplicar os parâmetros de quadripolo Y, que serão os adequados, certo? Então, o que vem na sequência? A gente já aproximou o RS do circuito A, já não tem RL, então não precisou fazer isso. Agora a gente precisa olhar para a malha de realimentação para determinar quem é R11 e R22. Ora, pessoal, a nossa malha de realimentação, tá? Ela vai ser basicamente isso aqui, ó. É como se a nossa malha de realimentação fosse apenas isso. Tá? Então o que a gente precisa fazer agora é o seguinte, eu preciso aplicar a regra de como é que eu faço para poder calcular o R1 e o R22. Como é que a gente faz isso? Ora, para o R1 eu vou olhar para cá, né, matando a realimentação do lado de lá, dando curto. Então eu vou olhar e vou ver quem? Vou ver RF. Então está aqui, ó, representado o R1, certo? Bom, agora eu vou apagar isso aqui e vou olhar pelo outro lado para determinar o R22. E eu preciso destruir a realimentação do lado 1.
Como do lado 1 também é paralelo, eu destruo a realimentação dando curto. Quando eu olho, eu vejo o que entre os dois terminais? Eu vejo RF. Então fica claro aqui que o R22 também é igual a RF, certo? E com isso a gente consegue determinar o R11 e o R22, tá bom? Bom, então isso conclui o nosso projeto do circuito A. Vamos seguir em frente então. Agora a gente precisa determinar quem é o ganho A, tá? Para isso a gente vai escrever algumas equações antes, certo? Então nós vamos começar aqui escrevendo o seguinte, vamos dizer que Vπ, que é essa tensão aqui, ó, certo? Vai ser igual à corrente II, que multiplica, ora, a corrente I é essa aqui, ela passa por esse paralelo de resistências, isso vai me dar Vπ. Então ela multiplica RS em paralelo com RF, em paralelo com Rπ. Em paralelo com Rπ, certo? Por outro lado, eu preciso determinar também, literalmente, né, quem é VO. Né? E VO, nesse caso, tá, vai ser dado pela corrente menos GMVπ, por causa do sentido, né? Então, menos GMVπ, tá? Que por sua vez passa né, pelo paralelo de RF com RC. Então a gente tem aqui RF em paralelo com RC. Bom, a partir daí, né, eu posso então determinar o ganho A como sendo, na verdade antes disso vamos fazer assim, vamos escrever VO como sendo menos GM, aí eu vou botar aqui no lugar de Vπ, né, vou botar a corrente II, que multiplica, né, RS em paralelo com RF, em paralelo com Rπ, que multiplica RF em paralelo com RC. Ora, jogando o RI para cá, dividindo, eu posso ter aqui VO sobre II, isso aqui é definido como ganho A, e vai ser igual a menos GM, que multiplica RS em paralelo com RF, em paralelo com Rπ, que multiplica RF em paralelo com RC. Pronto. Substituindo agora os valores, né, que eu tenho para essas grandezas, para essas existências, né, eu vou obter menos 358,7 quiloohms. Claro, né, o ganho é uma tensão dividido por uma corrente, então a unidade é a unidade de resistência, certo? Nossos próximos passos são determinar quem é a resistência de entrada do amplificador A, não de malha fechada ainda. A resistência de entrada do amplificador A. E como é que eu vejo isso? É só olhar quem é essa resistência aqui na entrada, e é óbvio que é o paralelo de RS em paralelo com RF em paralelo com Rπ. Isso aqui vai dar 1,4 quiloohms, enquanto que o RO vai ser a resistência que eu vejo aqui, ó, que é o paralelo dessas duas, né? Ou seja, vai ser RC em paralelo com RF. Isso aqui vai me dar 4,27 quiloohms. Ok? Bom, dito isso, tá? A gente agora vai determinar quem é o beta, né? Então, o beta ele é definido, né, como sendo a corrente de realimentação IF dividido pela tensão de saída VO. Então, para isso, a gente vai lançar mão desse circuitinho aqui. Então, veja, primeiro, por que o sentido de IF é para cima? O sentido de IF foi escolhido de modo a caracterizar a subtração de IF.
Então veja, IS chega, IS está aqui, ó, chegando nesse sentido, tá? Então por aqui vai vir a corrente de entrada II, e para que eu subtraia de II a corrente IF, eu tenho que fazer IF subir por aqui, nesse sentido aqui, tá? Então basicamente, né, é como se eu tivesse aqui o seguinte, como se eu tivesse aqui, ó, IF, e por aqui a corrente II, entrando para ser amplificada. Tá? Então a forma que eu tenho de fazer com que S tenha subtraído dela a corrente de realimentação, tá? É fazendo com que a corrente de realimentação tenha essa direção aqui. Isso corresponde a ter essa direção aqui em cima. Bom, e como é que eu meço o beta, né? Eu preciso fazer a razão entre a corrente de realimentação e a tensão VO, né? Quando eu destruo a realimentação do lado 1. Como o lado 1 é paralelo, eu destruo a realimentação dando um curto. Então eu preciso fazer a razão entre essa corrente e essa tensão, que vai dar, obviamente, né? Isso aqui vai dar igual a menos. Por que o menos? Por causa do seguinte, se o sentido de V de VO é nesse, qual seria o sentido da corrente? Assim, né? Se VO tem mais aqui e menos aqui embaixo, então significa que a corrente vai fazer isso. Mas o sentido de F eu escolhi para cima. Por que eu escolhi o sentido de F para cima? Recapitulando, para que haja realimentação negativa, para que ela seja subtraída de S, produzindo a corrente que efetivamente entra no amplificador. Tá? Então o jeito que eu tenho de fazer isso é escrever IF para cima. Como há uma inconsistência entre o sentido que a corrente deve ter por causa do sentido da fonte do valor de VO, né, por causa da polaridade de VO, e o sentido escolhido para a corrente de realimentação, para que se dê a realimentação negativa, essa inconsistência dos sentidos ela é resolvida se nós colocarmos aqui um sinal negativo. Tá? Então eu vou ter, como é uma corrente dividido por uma tensão, é uma admitância. Portanto, isso aqui fica 1 sobre RF, negativo. Tá? O que vai dar, então, menos 1 sobre 47K. Certo? E a gente pode até... Deixa eu fazer aqui essa conta rapidinho, o Cedra não fez. Né? Seria 47 é a terceira, inverte. Tá, isso aqui vai dar mais ou menos 21,3 vezes 10 elevado a menos 6 ampere por volt, certo? Bom, beleza, tá ótimo. Então agora a gente pode calcular quem é o ganho de malha fechada, AF. Tá? Então o valor de AF seria A sobre 1 mais A beta. Substituindo os valores que nós temos, eu vou ter menos 358,7K sobre, né, 1 mais menos 358, ficou bem ruim de ler isso aqui. Então fica 358,7K dividido por 47K negativo também. Então menos por menos vai dar mais, né? E isso aqui vai dar, portanto, menos 358,7, tá? Dividido por K, né? Faltou um K aqui. Dividido por 8,63, o que vai dar igual a menos 41,6 quiloohms.
também unidade de resistência, certo? Ok, isso nos dá o valor do AF. Bom, só que a gente gostaria de ter, na verdade, né, o ganho de tensão, VO por VS. Para isso, a gente vai considerar que VS é igual a IS vezes RS, certo? Então, a gente pode escrever que VO por VS vai ser igual a VO, no lugar de VS embaixo eu vou escrever IS RS. Ora, VO por IS a gente acabou de determinar, né? É o ganho de malha fechada, F, né? Até esqueci de não coloquei isso aqui em cima. Deixa eu dar um jeito de encaixar, só um instante, pessoal, porque fica mais completo. Pronto, eu dei um jeitinho de encaixar aqui o VO por VS, que é igual a F, né? Ah, desculpe, eu escrevi errado, não é VO por VS. Deixa eu ajeitar aqui, é VO por IS. Pronto, agora sim, VO por IS, né? Então esse VO por IS aqui, ó, certo? Ele vai ser igual ao AF, que nós já temos, tá? Então a gente vai poder vir aqui e escrever menos 41,6K dividido, tá, por 10K. Que 10K é esse? É o RS, né? Então, VO por IS é 41,6K negativo, né? E o RS que está no denominador é 10K. Então, fazendo essa continha aqui, a gente vai obter, né, igual a menos 4,16 volt por volt. Esse vai ser o nosso ganho de tensão do circuito realimentado, certo? Esse vai ser o nosso ganho de tensão do circuito realimentado. Nosso próximo passo é determinar quem é a resistência de entrada de malha fechada, que vai ser igual a RI dividido por 1 mais a beta, como a conexão na entrada é paralelo, então a resistência de entrada de malha fechada vai ser menor, tá? Então a gente viu lá atrás que o RI é 1,4K, mas vai ser dividido pela quantidade de realimentação, que deu 8,63. Isso aqui vai dar, né, basicamente, 162,2 ohm. E o ROF tá, vai ser igual a RO, que divide por 1 mais a beta, porque na saída também é paralelo, então a resistência de saída vai diminuir, tá? E a gente vai ter então 4,27 dividido pela quantidade de realimentação, que é 8,63. Isso vai me dar a resistência de saída do circuito de malha fechada igual a 495. Ficou ruim de ver, ficou feio. 495 ohms, certo? Fica faltando então apenas determinar quem é, né, a resistência Rin, né, que nós calculamos RIF. E Rin vai ser dado, como a conexão é paralelo, né, vai ser 1 sobre, né, Rin menos 1 sobre RS. Fazendo esse cálculo aqui, nós vamos obter 165 ohms. E o R out ele vai ser igual ao ROF, porque não tem resistência RL, e vai ser igual a 495 ohms mesmo. Isso termina a nossa análise. Tá? Uma coisa interessante da gente fazer para concluir é o seguinte: já que esse circuito ele é bem simples, ele não é um circuito grande, né? A gente tem uma oportunidade interessante para verificar se a transmissão direta de fato se dá apenas pelo amplificador A e se a transmissão reversa se dá de fato apenas pela malha de realimentação. Vamos olhar aqui o amplificador A. Bom, então aqui olhando o amplificador A,
né, fica evidente que do lado 1 não há nenhuma interferência na tensão de saída do lado 2. Então a tensão de saída do lado 2, desculpe, eu falei errado, né, é que não há na corrente do lado 1 nenhum efeito, nenhuma influência da tensão de saída do lado 2. O que fica evidente porque não temos uma fonte de corrente controlada por tensão ou uma fonte de tensão controlada, né, aqui. Não tem. Então a gente vê claramente, né, que o H, né, é 1, 2. H não, desculpe, é Y, né, são parâmetros Y. O Y12 do amplificador básico é efetivamente zero, mostrando que toda transmissão do lado 2 para o lado 1 se dá pela malha de realimentação e nada se dá pelo circuito do amplificador básico, porque o amplificador básico efetivamente é unilateral, certo? Agora, e a malha de realimentação, né? Porque nós temos aquela outra suposição, né? Qual é a outra suposição? É que, então vamos escrever aqui. A primeira é que o Y12, vou escrever aqui organizado, Y12 do amplificador básico é igual a zero, que é muito menor do que o Y12 da malha da rede de realimentação que essa, por sua vez, é o beta e que é igual, né, a 21,3 vezes 10 elevado a menos 6 ampere por volt. Então o beta é muito pequeno, mas o Y2 do amplificador básico é zero. Então pronto, problema resolvido. Tá? Agora a gente tem que ver o seguinte, o Y21 do amplificador básico, ele precisa ser muito maior do que o Y21 da rede de realimentação. Será que é? Então primeiro vamos lá. Quem é o Y21 do amplificador básico? É o GM. Vai ser o GM, certo? E nesse caso, né, como o GM é igual a IC sobre VT, então vai ser igual a 1,5 mili sobre 25 mili, isso aqui vai dar 60 miliampere por volt. Agora, quem é o Y21 da rede de realimentação? Tá? Bom, para isso, né, a gente vai ter que olhar para a equação, né, para o que eu tenho aqui. Ó. Então, pessoal, para a gente determinar quem é o Y21 da malha de realimentação, a gente vai ter que recorrer lá aos parâmetros do quadripolo dos parâmetros Y, né? E a gente vai ver que o Y21, né, ele é dado pela corrente do lado I2 dividido por uma determinada tensão aplicada no lado I1. Tá? Então, como é corrente dividido por tensão, o resultado, e aqui eu vou ter que dar um curto, né, porque eu tenho sempre que destruir a realimentação do outro lado, né? Então eu estou aplicando aqui do lado 1, eu quero destruir a realimentação do lado 2. Como a conexão do lado 2 é paralelo, eu destruo a realimentação dando um curto.
né? Então eu vou aplicar essa tensão V1 e vou ver quem é a corrente 2. A razão I2 por V1 me dá o Y2. Tá? E aí a gente vai ver que vai dar menos 1 sobre RF, igual deu para o caso do beta. Né? Então eu vou apagar isso aqui para não deixar assim bagunçado. E vamos voltar lá para baixo. Caramba, apaguei o que não devia. Isso. Pronto. Isso. Tá? Então, indo aqui lá para baixo, agora a gente vai ver, né, que o y21 vai ser igual a, né, I2. Na verdade, a gente já pode botar direto, né? Vai ser igual a menos 1 sobre o RF. Tá? E daqui a gente vai ver que vai dar, né, menos 21. O sinal não importa, porque a comparação é feita em módulo, né? Mas vai ser menos 21,3 vezes 10 a menos 6, né? Que vai ser a mesma coisa que 0,002 231, né, miliampere por volt. Então fica bem claro para a gente, né? Desculpe, eu botei um zero a mais aqui. Aqui tem um zero a menos. Agora sim, 0,0231 miliampere por volt. Tá? Então, com isso, fica bem claro para a gente, né, que o Y21 do amplificador básico, que é 60 mA por volt, que é o GM, é de fato, né, muito maior do que o Y21 da malha da rede de realimentação, que é 0,02, né, sustentando essa premissa e garantindo a nossa análise. Tá bom? É claro que se eu usasse um RF de realimentação de valor muito menor, isso aqui ia aumentar e eu poderia ameaçar a validade disso aqui. Mas, bom, não foi o caso do circuito que nós fizemos. Tá bom? Bom, pessoal, era isso. Tá? Com isso a gente conclui a nossa aula de hoje. Obrigado por terem assistido.